E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre correção de trabalhos, né? Mais uma vez eu vou trazer um trabalho de um dos inscritos e alunos da Escola Porto Arte, de uma das minhas aulas, e vou aproveitar essa oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade de comentar em cima desse trabalho, como também uma parte de instrução para vocês, porque a dúvida de uma pessoa é sempre a dúvida de muitas pessoas. Então, tenho certeza do que o que o meu aluno vai aprender com essa correção, vocês também vão poder aprender, né? Porque é algo absolutamente prático, né? Então, me foi apresentado essa ilustração e a partir dessa ilustração eu tenho, claro, algumas considerações a fazer que eu acho que podem ser bastante relevantes para quem está começando a desenhar, quem está começando a entender mais ou menos o que é o desenho, né? Então, a ilustração, o desenho, ele está super bacana, só que ele tem umas pequenas incongruências com relação à ideia de luz e sombra neste desenho, né? Então, a princípio, a ideia de que a luz ela está vindo, mais ou menos, se a gente considerar como o centro isso aqui, né? O centro sendo isso aqui, o centro do rosto sendo mais ou menos isso aqui. Então, essa luz ela está vindo mais ou menos dessa direção, de um ângulo um pouquinho superior neste rosto, né? Então, a gente tem um pouco deste ângulo, né? Então, a gente tem algumas incongruenciazinhas que talvez para quem não está tão treinado assim, não apareça tanto, né? Muito embora o volume esteja se representado de uma forma bem bacana e tal, tem alguns probleminhas muito a ver com a malha do corpo e a ideia de luz e sombra. E o que é malha do corpo? A malha do corpo é isso aqui, é quase quando a gente imagina o nosso personagem low poly, né? Então isso aqui é uma das partes muito importantes para quem está começando a desenhar, é conseguir visualizar mais ou menos a malha do corpo, é olhar para o desenho, né? E conseguir observar, mais ou menos quando tu olha para esse desenho, tu consegue olhar para ele e através da própria silhueta, que é assim que a gente tem, né? Tu conseguir observar que o volume que a gente tem aqui, ó, é um volume arredondado que depois desce, depois ele sobe, desce mais uma vez, ó, sobe, desce. E isso aqui vai ser importantíssimo para a gente conseguir entender como vamos colocar luz e sombra no nosso desenho. Se tu não consegue visualizar isso aqui ainda, tu precisa treinar isso, né? E isso aqui é imperativo para que tu consiga fazer a volumetria correta do corpo. Então, é claro que se tu não consegue fazer isso, desenhar figura humana não é exatamente a coisa mais fácil que tu pode fazer. Melhor tu começar com coisas orgânicas, até naturais, que sejam mais simples, né? Tu pode dizer uma pedra, uma árvore, coisas mais simples, realmente, que tu vai conseguir encontrar a volumetria mais rapidamente. Ou pega personagens, né? Pega personagens de cartoon, por exemplo, da Disney, que a gente olha para eles e a gente rapidamente consegue notar o volume do corpo. Então é mais fácil quando o objeto parece muito mais com uma forma geométrica. Mas quando a gente observa isso aqui, a gente consegue notar então a malha desse corpo, isso é super importante. A malha aqui está sendo representada de uma maneira bem bacana, então está super interessante, está super convincente essa luz e sombra, mas mesmo assim ela se mantém, né, com alguns probleminhas. E para a gente poder solucionar um pouco desses problemas, vai da gente entender um terceiro ponto, né, que é esse aqui. Então, é entender que sempre que a gente for fazer uma peça, um desenho, um personagem, um cenário, imaginar que a gente está olhando de fora, né? De repente, a peça não precisa necessariamente ser neste ângulo aqui. Vocês vão ver que o ângulo que eu estou representando ali vai ser diferente do desenho original. Mas é nos imaginar que a gente está vendo esse desenho, vendo essa ilustração, e que a gente é um drone sobrevoando este desenho. Então a gente está afastando a nossa visão deste desenho aqui. Então a gente está fazendo um comentário mais meta em cima desse desenho. E aqui é mais ou menos o que eu quero representar no meu desenho, que é mais uma parte de busto e tal, né? E aqui tem um pouquinho da malha do corpo também. Mas por que que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque nos dá um sentimento de tridimensionalidade. Eu consigo olhar para o que eu tenho aqui no chão, né? E consigo entender em qual ponto, por exemplo, o peito está conectado ao chão, né? Em qual ponto essa parte do braço, né, tem de distância contra o peito, qual é o volume que existe aqui no peito, nessa parte mais para frente, essa parte mais para trás, por exemplo, né? Então, eu consigo notar isso e, por exemplo, se eu colocasse outro personagem, quando eu coloco aqui ó, no chão, ó, eu consigo notar qual é a distância que existe entre um e outro. Então, colocar um chãozinho, assim, um elemento mais simples é legal para a gente poder ter essa ideia mais precisa da tridimensionalidade, tá? E além disso, porque eu fiz um asterisco aqui nesse chão e cada um desses pontos aqui pode representar
a direção de onde está vindo a luz. Então, por exemplo, a luz ela pode estar vindo dessa direção completamente diferente. Então, eu tenho mais clareza com relação a isso também. Então, ela pode estar vindo daqui, ela pode estar vindo dali, né? Então, não só isso, então ele vai representar duas coisas. Ele pode estar representando a direção, que pode ser essa aqui, por exemplo, né? Essa é a direção. Então, ele está vindo daquele ponto para cá. Mas ela também pode representar a distância. Então, ele pode estar mais afastado do que está ali, mas ainda assim na mesma direção. Ele pode estar representando também a altura. Então, em vez de estar aqui no chão, ela pode estar mais alta, né? Então, ele está mais alta, mas ó, mais alta, mas ainda assim mais baixa do que a própria cabeça, né? Então, eu posso de repente fazer ele mais próximo e mais alto do que a própria cabeça. Então ela vai passar aqui, né? A luz ela vai passar. E isso nos dá uma ideia mais acertada de como fazer a luz e sombra através do volume que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente pegar esse exemplo que eu tenho aqui, dessa luz que ela está vindo de trás e ela está mais alta do que o próprio rosto, o que que isso significa em termos de desenho? O que que significa para mim? Significa que quando eu for pintar o meu desenho, quando eu for fazer luz e sombra, eu posso com uma certa tranquilidade dizer que essa parte inteira da frente do rosto vai estar escura. Ó. Então eu posso avaliar dessa forma, eu posso considerar até uma parte da lateral do rosto sendo escurecida aqui assim. Então de uma forma bem simples. Ó. Posso com certeza dizer que o rosto, a cabeça projeta uma sombra para frente aqui assim. Né? E por a sombra estar vindo de trás, essa parte aqui do peito vai ficar na sombra. E também essa parte lateral do braço aqui inferior também vai ficar na sombra. Então, eu vou fazer isso para o outro lado também. Se eu tenho um conhecimento um pouquinho mais de anatomia, eu posso de repente incluir o trapézio aqui assim. Posso fazer o trapéziozinho um pouquinho mais escuro e a gente vai trabalhar um pouquinho mais do volume do corpo. Então, beleza, eu tenho isso aqui e já funciona, né? Olha só que interessante. Mas e se de repente agora eu vou fazer uma luz que ela está vindo daqui, ela está vindo da lateral, aqui assim, e ela tá ficando altinha, ela está aqui, vindo da lateral deste ângulo de cima. Então ela está pegando este ponto do corpo. Então está pegando o corpo meio de lado. O que que isso vai significar em termos de luz e sombra para mim? Então mais uma vez eu posso chegar rapidamente aqui assim e ter com uma certa precisão dizer de novo, ó, se este lado inteiro aqui que é o lado contrário, é o lado contrário à minha luz, ele vai estar mais escuro. Ó. Pode dizer que uma parte do peito vai estar mais escura, aqui o peito divide no meio vai estar mais escuro, esse lado aqui pode ficar mais claro. A própria cabeça, ó, ela vai projetar a sombra deste lado do corpo. Então vai escurecer essa parte. Essa lateral aqui vai ficar escura, inteira. Ó. Posso argumentar e dizer que de repente um dos lados aqui dos olhos pode ficar um pouquinho escuro também. Talvez exagerando, eu poderia deixar isso aqui um pouquinho mais escuro. Talvez não igual ao restante, mas um pouquinho mais escuro. E a gente tem de novo uma visão mais clara sobre a tridimensionalidade de como aplicar a luz e sombra em cima do nosso desenho. E aí a gente volta para o desenho mais uma vez, depois dessa explicação, a gente volta para o desenho e a gente vai fazer essa análise nele, né? Então, por que eu estava falando que ele tem uma certa incongruência com relação ao que a gente está, a ideia de luz e sombra que ela quer me dar? Porque se a luz ela está vindo daquela lateral superior, o que que vai acontecer? Pô, isso aqui está correto, corretíssimo. Isso aqui está corretíssimo. Essa ideia de que a gente vai ter este pequeno buraquinho aqui na cabeça está correto, perfeito. Aqui não tanto, ó, não vai estar correto dizer que isso aqui vai ficar claro, isso aqui poderia ficar mais escuro, vai ficar mais escuro. Também eu posso dizer que a sombra da própria cabeça vai deixar este lado aqui mais escuro. Então aqui ó, não vai ter essa área aqui um pouquinho mais clara, ele vai estar escuro porque a cabeça está projetando uma sombra para cá, então ela vai projetar para cá também. Então, muito embora numa outra posição a luz permanecesse aqui, agora nesse ângulo não. E aqui, ó, como o volume, a gente enxerga o volume do corpo, né? A gente enxerga o volume do corpo assim, né? Essa parte superior mais reta e essa parte inferior, né? Mais arredondada, em que aqui a gente tem um ângulo mais para frente e o braço é um pouquinho mais recuado no corpo. Então, eu posso com certeza dizer que essa área que assim, da lateral do corpo já, ó, ela pode ficar um pouquinho mais escura do que ela estava ficando, né?
indo juntamente com aquela sombrinha que eu tenho ali. Então ele pode ficar dessa forma. Aqui tá bacana, pô, o volumezinho aqui tá ótimo, tá muito bom. Em todas as partes o volume tá super legal, tá muito interessante, né? Então dá para dizer sim aqui que o nariz está correto, que ele vai ter um recortezinho aqui de luz e sombra, né, que é o espaço, né? O nariz está projetando sombra para cá, né? E aí a gente pode ter um recortezinho aqui assim. Mas, por exemplo, é muito difícil a gente afirmar que essa área aqui iria ficar escura, né? Que pelo menos escura dessa forma, né? O cabelo ele pode projetar uma sombra, mas não tão intensa assim, né? Ele pode projetar uma sombra aqui onde ele é mais próximo do objeto, né? Então ele vai estar aqui assim. Então, como o olho é arredondado, o olho é literalmente uma bolota, essa parte aqui, ó, do olho, ela vai ficar um pouquinho mais clarinha, ó. O olho de fato ele é uma bolota, então ele tem uma parte que ela mais para baixo. Então, deixa eu mostrar aqui especificamente o que é que eu quero dizer com isso, né? Então, vamos pegar aqui o próprio olho, né? Então, o olho ele é literalmente uma esfera. Então, ele é uma esfera e que aqui a gente tem a nossa íris, né? Então, tá aqui uma esferinha que é a nossa íris. Beleza, tenho isso. Agora, então, ao fazer isso, eu entendo que existe uma parte inferior e uma parte superior desse olho. E quando a luz está vindo de cima, o que ela vai fazer? Ó? Nessa parte superior ela consegue bater, na inferior não. Então, por isso que aquela partezinha ali eu estou fazendo, colocando esse volumezinho de, é, de luz ali, né? Então ele vai acabar mostrando um pouquinho dessa parte de luz. Também eu posso dizer que se a luz está superior, a testa aqui, ó, nessa parte, ó, ela pode também trazer um pouco dessa luz. Ó. Então ela vai proporcionar uma área de luz maior aqui assim e também maior um pouquinho entre esses cabelos. Depois o cabelo ele começa a projetar sombra um no outro, ele não aparece mais tanto. Ó. Mas ali, ó, no início a gente pode dizer que ele vai estar correto, né? Então eu não utilizaria essa cor tão escura que eu tenho aqui. Eu trabalhei com uma cor mais clara mesmo, né? Aquela cor que já está sendo utilizada ali, ó, para poder fazer essa diferenciação. E ele vai ficar aqui, ó. Então, aqui eu tenho esse volume, essa área aqui do olho está correta, a outra área do olho está correta também. Aqui falta trazer um pouquinho mais de luz para a areazinha também. Então eu vou ter um desenho que vai sim estar correto agora, pelo menos nessa área aqui, ó, a gente já consegue entender o volume muito melhor. Então o que é a diferença, né? O antes, agora o depois. Ó. Então depois ele tem os volumes bem mais definidos de luz e sombra, né? Então a gente tem uma área que ela vai ficar, deixa eu botar aqui, clarear. Então ele vai ficar bem definido de luz e sombra, ele não vai ter essas incongruências que a gente acabou encontrando aqui nessa primeira parte, né? Então nem é uma correção assim tão extensa, mas ela já trabalha bem melhor a volumetria deste desenho. E é importantíssimo que vocês, como desenhistas, consigam entender tridimensionalmente aquilo que vocês querem representar. Por isso da ideia do volume através das formas geométricas, por isso a ideia de trabalhar com essa malha por cima do nosso desenho, para a gente poder entender o volume, porque isso impacta diretamente não só nessa luz e sombra aqui que é preto e branco, mas também quando a gente for fazer um desenho mais colorido.